ouvindo? Oi, Sara, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo bem? Eita, tá escuro o meu, né? Tô te ouvindo. Parece que ficou um pouquinho escuro agora o meu. Um pouquinho, não foi? Uhum. Mas eu tô te vendo. Tá só um pouquinho. Boa Assim, sem eu tarde. segurando o fone, dá pra ouvir também? Você tá conseguindo te ouvir? Sim, que eu tava segurando o fone, mas sem segurar, dá pra ouvir? Fica só um pouquinho mais baixo. Você coloca só um lado, qualquer coisa, só o do microfone, Sara. Uhum. Mas tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem, né? Uhum. Pronto. Então o pessoal tá entrando, a gente vai dar início. O tema de hoje, né, escolhido para fechar esse mês de agosto, o mês que a gente comemora o Dia do Psicólogo. Quero aproveitar e parabenizar todos os psicólogos amigos, parceiros, né, que esse dia 27, né, que foi essa semana, foi uma data em alusão ao nosso mês, né, ao nosso dia, à nossa profissão, e que a gente, cada um comemorou de sua forma, né? Alguns Uhum. trabalhando, né, fazendo algumas lives também, teve pessoas que fizeram, né, no dia do psicólogo mesmo. Então, cada um deu um jeitinho para, né, para comemorar. E agradecer também às pessoas, né, que sempre lembram, sempre fazem questão de nos homenagear também, né, de deixar também a importância dessa profissão para a sociedade. E foi muito bom essa semana, uma semana de muito trabalho, graças a Deus, né, mas que a gente está aqui hoje também para falar um pouquinho, né? O tema de hoje é limites na infância. Oi, Priscila, feliz dia do psicólogo para você também, né? Priscila que estava com a gente na live também, participando. Boa tarde, Beth, a Beth. Então, Sara, né? Hoje vamos dar início, né, à nossa live. Hoje é um tema muito importante, é um tema que é muito também procurado, né, no sentido de que muitos pais, né, tipo, buscam muitas vezes nos procurar no sentido de procurar entender, compreender e muitas vezes como fazer, né? Então, assim, que principalmente na Uhum. atualidade, né? A questão do limite na atualidade é uma questão que é muito mais procurada, né? Que as pessoas meio que não têm conseguido saber como lidar, como fazer, como colocar realmente limites, né? Nas crianças, nas suas atividades, no seu dia a dia, e muitas vezes se sentem perdidos, né? Porque e quando chegam para a gente já é uma situação mais avançada, né? Onde realmente já não tem mais o controle, né, da situação. Várias coisas já aconteceram ali, acabaram perdendo o controle e aí acaba buscando ajuda, né, de uma certa forma para como saber lidar e como de uma certa forma construir, né, isso. Então a gente resolveu também trazer Isso. esse tema, que é um tema também importante, principalmente para a infância, né, no sentido Uhum. das famílias, né, acaba sendo voltado mais para os familiares mesmo. Então, Sara, você se apresenta, né, fala um pouquinho sobre você para a gente poder dar início. Certo. Eu sou Sara Oliveira, né, psicóloga desde 2013. Já conhecia a Tati lá da graduação, a gente desde lá eu venho atuando também na clínica, já tive a oportunidade, né, de atuar em avaliação, seleção de pessoas, aplicação de testes, coisas que eu fui aprendendo com o dia a dia, pesquisando, fazendo algumas capacitações. E aí, né, depois que eu tive duas bebezinhas, parei um pouquinho, mas estou retomando novamente, né? E aí minha paixão voltado para a família, voltado para a infância, fez com que eu escolhesse esse tema para a gente conversar um pouquinho hoje.
porque é bem verdade a importância, né, da gente colocar limites, mas a gente compreender por que colocar limites, como colocar limites, o que é que a gente pode cobrar dessa criança, desse bebê, vamos dizer assim também, para que a gente não peque, né? A gente possa, Sim, além de ser pai e mãe, a gente possa. Deu uma travadinha aqui, mas está me ouvindo, né? sim, eu vi. Pronto, a gente possa conseguir, né, de certa forma, fazer o melhor para essa criança, a gente consiga trazer o melhor para o desenvolvimento dela, de uma forma saudável e feliz. Uhum. Sim, muito bem. Porque, de uma certa forma, não é só impor, né? Que muita gente às vezes fica achando que quando fala de Uhum. limite, é que você tem que fazer uma imposição, né? Uma coisa mais, Uhum. digamos assim. É uma coisa, às vezes, até Autoritária, né? forte, né? Tipo, às vezes, até machucar, né? Então, assim, não é assim. A questão do colocar limites, né? Do saber construir esses limites, ele vai além do simplesmente proibir, né? Então, às vezes, as pessoas acham Uhum. que coloca o limite se eu começar a proibir tudo e não sei o quê. Não, né? É preciso que haja uma compreensão, né? Por que aquele limite ele deve ser estabelecido, uma compreensão tanto dos adultos e uma compreensão também das crianças, porque não é só porque a gente é Uhum. adulto, né, que a gente acha que tudo que a gente falar não precisa ser explicado, né? Então acho que você vai falar um pouquinho Uhum. também sobre isso, né, nessa forma de como a importância do limite e a importância da sua compreensão também, né, que não adianta só a gente Uhum. impor sem não saber por quê, né? A gente precisa saber o Isso, porquê. isso. Uhum. Posso começar a falar mais um pouquinho? Pode sim, Sara. Pronto, então é isso. A noção de limite muitas vezes tem essa carga, né, de imposição, de autoridade. E aí é bom a gente já começar a pensar outros sinônimos para limite. Limite significa fronteira, né? Eu reconheço o meu espaço e o espaço do outro. É a duração de alguma coisa, o término, o prazo, né, que algo pode acontecer. E aí, por que falar de limites? É justamente porque esse cuidado com a criança deixou de ser voltado apenas para a questão fisiológica, né? Questão biológica. E a gente encontra hoje uma atenção em todo o seu contexto, né? Físico e mental. E aí, então, passar essas fronteiras, essas regras para as crianças, hoje assim, é até um pouco complicado, né, para algumas pessoas, Uhum, alguns pais, porque eles se veem diante de uma situação assim, aflituosa, vamos dizer assim, né? Eles sim. desejam educar, porém nem sempre se sentem capacitados, eles se sentem impotentes de comportamentos, algumas situações que a criança apresenta que muitas das vezes é até natural da criança. Por exemplo, esse menino é muito agressivo, esse menino muito manipulador, é uma personalidade forte, é desobediente, só quer bater. Então, a gente precisa investigar todo o contexto, porque isso pode fazer parte da própria, né, do natural da criança mesmo, da fisiologia da criança. E Uhum. muitos de nós temos ainda questões que precisam ser revistas, né? Porque aí facilita que a gente abra esse leque de possibilidades de instrução à criança. A gente não deve, assim, limitar a nossa capacidade de aprender também. E aí, que tipo de questões são essas, inclusive, que limita muitas vezes a gente? O nosso temperamento, né, que é um fator também biológico, é um conjunto assim de aspectos que vai influenciar o nosso comportamento, a maneira que a gente lida, né, numa situação, a própria cultura, e aí a cultura vem muitas vezes e acaba fortalecendo esse nosso comportamento, esse temperamento. Se a pessoa já é uma pessoa mais ansiosa, nosso corre-corre o dia a dia acaba intensificando ainda mais. E a Uhum. ansiedade, né, se não for equilibrada, isso vai prejudicar bastante a relação com as pessoas, inclusive com a criança. Uma outra questão que pode interferir é o nosso estado emocional naquele momento, as expectativas, né? Às vezes a gente bota na nossa mente, a gente planeja, não, nesse horário ela vai fazer isso, a criança vai fazer isso, eu vou dar conta de fazer isso, porque tal horário eu vou sair.
E assim, pode não acontecer isso, né? É importante que a gente tenha essa flexibilidade, isso em mente, que as nossas expectativas nem sempre vão ser alcançadas. E Sim. conseguir separar as coisas, né? Para que não haja um desperdício de energia. Os próprios adultos, né? Nós muitas vezes não conseguimos lidar com a frustração, né? Às vezes a gente diz um não para a criança e aí ela fica irritada demais. Mas a gente Uhum. precisa entender que é uma questão que nós mesmos muitas vezes não conseguimos lidar. Muitas vezes a gente não sabe ouvir um não. E aí a gente bate, a gente grita, né? A gente castiga, a gente ameaça. E nesses casos, né, é que parece mesmo que o limite vem como uma forma de que só pode ser posto mesmo através de imposição. Uma vez eu vi um exemplo, inclusive, de que o adulto não consegue lidar com a frustração do não, e eu achei muito interessante, porque coisas assim simples do dia a dia, que é tão comum que a gente nem percebe, mas na Uhum. criança, pelo fato dela ser mais, é, como é que eu digo, reagir de uma forma um pouco mais, né, aparente, a gente vê com mais facilidade. Mas o exemplo do adulto, eu deixei aqui anotadinho. Sempre eu vou olhar para o lado porque está todo o meu tópico aqui para eu não fugir muito do que eu quero falar. Mas Sim. seria, por exemplo, assim, Tati, vamos caminhar hoje à tarde no parque? Aí Tati diz, não, Sara, hoje eu tenho que resolver umas coisas. E aí no finalzinho do dia, minha filha, eu já vou ter que estudar, tá uma correria minha vida. E aí simplesmente eu não aceito, né? E digo, ô Tati, menina, só uma horinha. Oxe, não, não acredito. Ou seja, para mim foi difícil ouvir aquele não, né? Ela justificou o que é que ela precisava fazer, o planejamento dela, mas ainda assim, para mim, eu não acatei. Bom, em outros casos ainda, o que a gente vê é aquele receio de frustrar, né? De causar infelicidade, de causar aquele choro, né? Que a gente não consegue muitas vezes ouvir o choro da criança. E aí, com isso, acaba tolerando muitas coisas que poderiam ser, né, analisadas. E nesse caso, pode-se chegar até uma permissividade excessiva. A criança chora, e aí, para evitar esse choro, não, para ela parar de chorar logo, dê, né? Sim. Satisfaz a vontade da criança. Algumas vezes a gente vê algumas pessoas argumentando que o novo olhar da psicologia, inclusive, o novo olhar para a criança com afeto, de forma positiva, confundem, né, com a permissividade. Eu já ouvi falar assim, rapaz, mas você é psicóloga, você passa a mão demais na cabeça da criança, né? E aí eu digo que não, né? Nós trabalhamos com o ser humano, né? Nós somos profissionais das questões de sofrimento do ser humano. E a criança é incluída nisso, né? A criança é um ser humano. E aí, nesse momento, vale ressaltar que há uma grande diferença. Você tem a capacidade de reconhecer, né, o que a criança necessita com toda a observação que você pode fazer. Uhum. E aí, diante disso, vir um não. Esse não dificilmente vai ser mudado diante do outro. Dificilmente ele vai se tornar uma permissão. É necessário, né, que os pais, que o adulto tenham clareza do que é proposto para a criança e um pouco de constância. Eu digo um pouco de constância porque pode ter momentos que a gente consiga flexibilizar, né, sem que tenha prejuízo para a criança, para o meio. Né? Pode ter momentos que você analise que vai ter uma outra forma de solucionar o problema, né? E aí gastar muito menos energia. Mas apesar de ser muito polêmica essa questão de limites, né, que traz ainda essa noção de autoritarismo, em alguns casos de permissividade, apesar de muito polêmico, mas é muito importante porque ele contribui para as famílias, para a escola, na formação dessa criança. E aí eu trouxe aqui que o limite traz, primeiro de tudo, a noção do que é proibido. Bebe um pouquinho de água. E aí nessa noção do que é proibido, eu quero lembrar, inclusive, num fato que aconteceu recente, né? Uma criança que foi abusada por muitos anos. E aí, quando a gente inclui nessa passagem de regras, de limite, a gente deve colocar também o limite do seu próprio corpo,
né? Aquilo que ela pode reconhecer como seu e como o que é do outro. E, além disso, o que é que o outro pode fazer sobre ela, né? Quando a gente consegue passar para a criança, ela vai ter essa noção do que é proibido. E a busca da satisfação, do prazer, quando a gente passa para a criança os limites, as regras, a busca que ela tem incessante, né, pela satisfação do prazer, dá lugar ao controle disso, ao controle desses impulsos. E aí vem a psicanálise que explica um pouco mais a respeito disso, com o princípio do prazer e o princípio da realidade, que eu faço questão de falar um pouquinho também. Além disso, o limite traz uma facilidade de compreensão, né, da realidade, além dos seus desejos, além do que ela necessita, do que ela quer se satisfazer. Como eu comentei, né, na psicanálise, o princípio do prazer e o princípio da realidade seriam, na verdade, o primeiro princípio, aquele que rege o id. E aqui o id a gente entende como uma primeira instância psíquica, né? É aquela presente desde o nascimento que busca a satisfação de forma estritamente impulsiva, sem dor, sem demora, para ontem, né? Sem consequências. Exemplo, a criança está com fome e está dentro de uma confeitaria, de uma padaria, e aí ela não tem aquela capacidade de parar para pensar que ela tem que pagar, sair do estabelecimento, comer. Não, ela vai, come, né? Ou de repente chora, se esperneia, né? Para poder comer aquilo. E assim, da mesma forma, seria qualquer outro impulso, seja raiva, seja medo. Já o princípio da realidade seria aquele princípio que vai reger o ego, né? O ego seria o responsável pela satisfação desse id, porém de forma censurada, né? Uma forma socialmente correta. Ele tenta satisfazer os nossos desejos de acordo com os princípios morais da nossa realidade. E aí ele se desenvolve conforme a gente vai tendo a capacidade de introjetar as regras, os limites, né? Ou seja, quando a gente consegue racionalizar as nossas necessidades básicas e a partir do que é regido socialmente, né? A nossa cultura, a nossa tradição, vai delimitar o que podemos satisfazer, onde e como. Então, isso tudo está interligado. Essa foi a parte um pouquinho da psicanálise, que ela contribui bastante com todo o seu ensinamento, né? E tudo está interligado, o mental e o físico. Quando a gente perde um prazer, áreas de defesa do nosso cérebro vão ser ativadas. E aí isso coincide com a fase que a criança pergunta demais, a criança diz tá chata, mas isso é de suma importância porque ela está criando a identidade dela. Né? Isso refere-se ao sistema límbico, que eu quero falar também um pouquinho mais à frente. Bom, voltando, os adultos devem ter clareza dessas condições e procurar seguir, né? Porque para a criança o adulto vai ser a maior referência que ela tem. E aí, por meio desse convívio com os adultos, que as crianças vão estruturando a sua própria personalidade, né? Eu Sara, tá coloquei lá no bem. Instagram Acho que, uma Sara, caixinha. acho que tá Oi? falhando um pouquinho. Veja a posição do microfone. Tá Que falhando deu só o que áudio ficou ou a chiando um imagem pouquinho. também? A imagem tá um pouco E escura, agora? mas tá dando pra te ver. Agora ficou Tá melhor o escura, áudio. eu tô vendo que tá escura. Vou ficar segurando assim para ver se fica melhor. Uhum. Sim, mas eu coloquei lá no Instagram uma caixinha, né, de Melhorou bem perguntas muito o áudio agora. e foi, né? Foi. E aí um dos questionamentos que me fizeram foi como que a gente lida com os limites quando os pais divergem em alguns assuntos. Por exemplo, quando é para comer uma bala, um doce, o que é que faz então? E aí eu vou trazer o meu parecer, né? O meu pensamento seria o ideal é que ambos pensem a melhor forma de para ser proposta para o filho, né? De repente pode haver uma negociação, de momentos que pode ser liberado algo, levando em consideração, claro, a necessidade da criança, a idade, a capacidade, né, dela contextualizar, até porque pode ver uma outra criança fazendo sem proibições e de fato não ter Sim. consequência negativa, né? E aí seria interessante Uhum. que pelo menos dentro de casa esses conceitos estejam assim definidos
e seguidos por todos. Assim vai facilitar a compreensão da criança e ainda mais o porquê, né? Ela deve seguir essa regra. A gente tem que lembrar isso de fazer sem assim imposições e sem mentiras, porque a criança é muito observadora. E aí ela pode perder a confiança ou ainda interpretar que tem alguns casos que os acordos podem ser quebrados. E não é bem isso Sim. que a gente quer passar, né? Uhum. Isso. Agora, vale lembrar também de algumas famílias que não têm essa possibilidade, algumas vezes, enfim, o pai e a mãe não têm uma relação muito boa, elas passam por algumas situações, as famílias, que deixam, né, desestruturadas. E aí surge, mais uma vez, o papel do profissional de psicologia, que a gente, né, chega até questionar o que é família para essas pessoas que a gente orienta, qual é o papel dos pais. E aí tem que recordar a eles que, apesar das circunstâncias, o adulto continua ativo na vida dessas crianças. Eu é, queria mostrar, mas eu acho que não vai ter como aqui. Mas eu vou simular para vocês compreenderem. Por exemplo, quando uma árvore pequena, acredito que a maioria de vocês já devem ter visto, pelo meio da cidade, em alguma praça, em alguma calçada, uma árvore pequena que alguém vem e coloca aquela proteção ao redor da árvore. E aí até que ela cresça, né, e alcance um bom tamanho, um, uma boa segurança, vamos dizer assim, aquela proteção continua ali. Bem assim vai ser os adultos na vida dessa criança, né? Eles não vão precisar estar o tempo todo cercando essa criança. Uhum. Mas é importante que durante essa infância, essa fase que ela está começando a aprender as regras, eles estejam presentes, né? Um adulto esteja presente para poder passar isso para essa criança. Os limites, quando são bem passados, eles não vão auxiliar somente os pais, né? Eles contribuem com o desenvolvimento da criança, com o bem-estar dela. Esses limites no dia a dia, né? Vou falar até da rotina, facilita que a criança tenha uma diminuição da sua ansiedade, né? E é Uhum. muito importante lembrar nesse tempo de pandemia, porque a criança tinha uma rotina, muitas iam para a escola, tinha banca, às vezes natação, atividade. E com essa pandemia, teve que ser cessado isso. E aí o papel veio para os pais, né, que tiveram também que se reinventar, e aí teve que procurar uma nova rotina, para que essas crianças não ficassem no seu estresse, né, absurdo, para que essa rotina pudesse ajudar nessa diminuição de ansiedade, de repente as crianças começarem a tolerar um pouco mais algumas coisas. Os limites também vão ensinar o que? As regras de convivência, né? De cidadania, e vai dar também a noção de responsabilidade para a criança e autonomia, porque o que Uhum. ela sabe que vai acontecer durante aquele dia, isso facilita com que ela tenha uma maior autonomia e responsabilidade sobre o seu dia a dia, sobre as suas coisas. As crianças que a gente não impõe limites, né, que a gente não consegue passar essas regras, esses valores, por outro lado, pode ter até sérios problemas de conviver com outras pessoas. E aí na escola, né, e até a sua vida adulta. Isso. Porque Outra perguntinha que eu fiz lá, diga. pode Não, porque, falar. tipo assim, na infância, né, às vezes a criança que tem problema na escola, que tem essas dificuldades, né, da questão dos limites e tal, os adultos às vezes acabam achando até uma coisa normal às vezes, né? Ah, teve uma briguinha na escola, ah, não foi nada não sei o quê, né? Ah, não Uhum, consegue obedecer à professora, não, é porque a professora não consegue se impor e não sei o quê. Então, assim, coisas que vão acontecer no dia a dia. Ah, todos os priminhos, quando chegam em casa, não querem brincar com uhum, fulano, porque toda vez que brinca com fulano, fulano só castiga os amiguinhos e tal. E aí, os adultos têm muito a generalizar o comportamento das crianças, né? De sempre achar que, tipo, não, é uhum, assim mesmo e tal, como você falou no início. Só que a questão maior, porque enquanto é criança ainda tem aquelas pessoas responsáveis por elas e que acabam meio que passando, às vezes, a mão, né? Contornando a situação e tal. E a questão é o que é que uhum, a falta desses limites também podem causar na fase adulta, que é o pior, né? Quando essas crianças sem limites crescem, né, e vão ter que lidar com um mundo cheio de regras
e bloqueios, né? Tipo assim, você não É. avança se você não respeitar determinadas regras na sua vida. E aí é quando vem os problemas, né? Às vezes a pessoa não sabe Uhum. lidar, que é aquela história, né? Quebra a cara na idade adulta, e às vezes é buscar outros caminhos, né? Digamos assim, para suportar aquelas situações e que acaba sofrendo muito, né? Às vezes, através das drogas, através de situações que acabam Uhum. sendo um refúgio, né? Por não saber lidar com as Isso. situações do dia a dia, né? Então a gente fala agora, Sara, para pensando no futuro em si, né? Porque os pais são Uhum. responsáveis por esse desenvolvimento, né? Então o que você ensina na infância, ele não vai ser só vivido na infância, ele vai ser levado para a idade adulta, Isso. né? Então por isso a importância de saber, né? Saber colocar limites, saber, né, digamos assim, construir esses limites, porque o que a gente constrói agora na infância, ele vai ser utilizado muito na idade adulta, né? Então, se a Uhum. gente não permite que isso Isso. seja possível, a gente provavelmente vai criar adultos que vão ter muitas frustrações e não vão saber lidar com os sofrimentos que vão vir a surgir. É. Muitos pais, né, ficam com, assim, meio receosos de colocar esse limite, querem super proteger muitas vezes, né? Não, não quero que meu Isso. filho passe por isso de jeito nenhum. Se for preciso, ele fica dentro de casa o tempo todo, mas não vai sair de jeito nenhum. E quando esses pais não tiverem mais presentes, né? A gente precisa pensar em tudo isso, porque os nossos filhos não vão Uhum. depender da gente o tempo todo ou a gente não vai ter certeza que vai ter alguém o tempo todo ao lado deles. Então, quanto maior autonomia a gente conseguir passar para eles, e como assim passar autonomia? Justamente dando essas regras, né? Essas regras de convivência, do que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Parece ser chato algumas vezes, né? Parece ser radical, mas não é. É uma forma, assim, de demonstrar atenção, de demonstrar amor, afeto, de cuidado mesmo. É, Uhum. falar até de uma outra pergunta que eu coloquei no Instagram, né? E chamou a atenção até a algumas respostas, mas não deixa de ser comum. Foi essa pergunta, né? Onde a criança aprende com maior facilidade sobre as regras e segui-las. E aí eu deixei à vontade para ela falar. Algumas pessoas falaram família, outras pessoas juntaram família e escola, e Uhum. outras só escola, né? O que leva um pai e uma mãe dizer que o seu filho aprende com maior facilidade na escola. Eu fiquei assim muito pensativa em relação a isso. E aí eu digo que os valores precisam vir em primeiro lugar da família, né? Até mesmo pelo exemplo que eu relatei anteriormente. A criança pode encontrar várias formas de lidar com a situação, com o problema, mas para aquela família, qual é a razão de existir essa regra? Qual é o valor que foi passado? Né? Isso, o que Uhum. é que você pode agregar para o seu filho? O que é que ele tem que aprender dentro de casa, que para você é de suma importância que seja você que passe, né? Que mais para frente ele de repente não passa uma frustração maior, né, por falta de orientação dos pais, né, não quebre a cabeça, vamos dizer assim, mais para frente, porque você esperou que a escola passasse essa orientação. E aí fica aí a reflexão, né, para esses pais. É um conjunto. A criança vai Uhum. aprender de Sim. vários lugares, mas eu digo que o primeiro lugar de suma importância é a família, seriam os responsáveis por aquela criança. Sim, Vou até porque a passar criança aqui. ela tem a impulsividade, né, Sara? A criança ela é impulsiva, então assim, ela já vem no mundo para Uhum, descobrir tudo o que está em volta. Então, se como ela tem muita impulsividade, quem vai dando os limites e vai controlando essa impulsividade do que pode e do que não pode, são os adultos, né? São os pais, são as pessoas próximas, são os cuidadores, né? Eu digo assim, às vezes quando eu falo cuidador, não é outras pessoas, não, mas tipo, as pessoas que são responsáveis mesmo, os pais, a família que está uhum. ali, quando a gente pensa que crianças às vezes são criadas por outras pessoas da família e não os pais em si. Né? Então, elas precisam de pessoas adultas para controlar as impulsividades delas, porque se elas não têm, não tem como, por exemplo, uma criança que chega numa escola, que a escola tem regras, né? Então, assim, tem um horário Uhum, para lanche, o horário para estudar, o horário para, sabe?
A escola é cheia de regrinhas, porque são Isso. necessárias para a convivência em grupo. E aí, por exemplo, se essa criança vem de um lar, né, de um espaço, onde em nenhum momento ela foi ensinada, né, ela foi, digamos assim, passado para ela, né, a compreensão da importância dos limites, quando ela chegar na escola, ela não vai querer entender o porquê ela não pode fazer isso ou o porquê ela tem que fazer aquilo. Né? Então, assim, a escola, ela Uhum. ensina muita coisa, ela ensina, mas a base da compreensão, da importância de aprender que, tipo, em casa eu tenho minhas regras, mas na escola eu vou ter outras regras, né? Então, é primeiro em casa, de fato, né? Porque se eu Isso. aprendo em casa, eu entendo que quando eu chegar em outros espaços, eu vou precisar também respeitar as regras daqueles espaços, né? Agora, se na minha casa eu faço tudo, eu posso também achar que onde eu chegar, eu posso me sentir à vontade também, para não respeitar ninguém e fazer o que eu Uhum. quero, por exemplo. Entendeu? Isso. Pois é, e eu percebi, inclusive, que o meu tom de voz até mudou quando eu trouxe isso, porque é algo assim que fica forte, né? A gente chamar a atenção das pessoas, mas ainda o que leva essas pessoas a pensarem dessa forma, né? Claro que assim, para a psicologia, tudo pode ser explicado, tudo pode ser compreendido. E o melhor ainda, tudo pode ser ajudado, né? Se você Sim. necessita de orientação, pode procurar um psicólogo, um profissional que ele é capacitado para isso. A gente pode atender a criança, avalia o caso, acompanha e no momento certo a gente faz essa orientação aos pais, a gente dá esse apoio, né? Porque as crianças vêm, né? Suas queixas vêm, mas muitas vezes a gente precisa chegar mesmo até os pais. Não vai ser a criança sozinha que vai, né, encontrar solução para a sua vida. A gente tenta, 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 mas junto com os pais, né, muitas vezes até a escola, inclusive, que juntos vamos encontrar uma solução, um caminho para ser trilhado. Eu Uhum. fiz outra perguntinha, né, lá no Instagram, e a partir dessa pergunta eu achei bom começar a falar sobre esse sistema límbico, que é tão interessante do nosso corpo. A pergunta foi: eu posso cobrar de um bebezinho de 1 ano a mesma compreensão de uma criança de 4? Não, né? Mas assim, não é difícil a gente encontrar pais ou adultos lidando com bebês, eu vou dizer bebês que não chegaram nem a 1 ano, de uma forma que seria adequada, e olhe lá, para uma criança de 4, 5 anos, né? Por exemplo, fulano, você está se arrastando, venha para aqui, senão você pode escorregar. Eu disse, meu Deus, um bebê que está se arrastando, não consegue nem caminhar, vai ter essa compreensão que ele pode escorregar, que ele... Não, a prevenção tem que vir do adulto, né, do cuidador. A pessoa que está ali no momento é a que vai, no caso, se virar nos 30 para que não aconteça o acidente com esse bebê. Né? Então, a resposta seria não. Eu não posso cobrar de um bebê de 1 ano a mesma compreensão da criança de 4, 5 anos de idade. Por quê? Porque no início da vida, né, no início da infância, o lado direito do cérebro, não sei se para você está direito aqui, mas vamos pensar, hemisfério lado direito e esquerdo. O lado direito do cérebro é o predominante, né? Ele diz respeito ao que é não verbal. E aí, ou seja, não tem como a gente estar falando, não adianta falar, 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 se a criança não tem a capacidade de contextualizar aquilo que é dito, esclarecendo ainda melhor. Quando a gente fala de idade, quando a gente fala de capacidade de compreensão, vai entrar em cena esse sistema límbico. Esse sistema límbico é o responsável pelo controle das emoções. Ele vai reger, né, as nossas emoções, ele vai controlar o sistema nervoso autônomo, e aí também é dividido em simpático e parasimpático. Quem tiver vontade de conhecer um pouquinho mais, eu indico para, sim, pesquisar, estudar, que vai ajudar, todo conhecimento é válido. Ele também é responsável pela memória, pela resposta à dor, ao prazer, ou seja, muita coisa que é necessária para a nossa segurança e para nosso comportamento social, né, vai ser responsabilidade do nosso sistema límbico. E aí eu aproveito, inclusive, para abrir um parênteses, que é importante lembrar que nos casos do transtorno de espectro autista,
esse sistema tem alteração. E aí, por isso, é de suma importância que tenha uma avaliação neuropsicológica, né, das funções executivas, sensório-motoras, atenção, linguagem, memória, mapeamento das dificuldades e saber quais áreas devem ser mais estimuladas ou menos estimuladas para que esse autista também não tenha perdas, né? Como já foi falado, inclusive na live com Juliana. Quem não assistiu, eu aconselho também voltar um pouquinho lá no perfil de Tati e assistir, que foi sensacional. E aí, através desse sistema límbico, a informação vai ser captada e relacionada com as memórias pré-existentes, né? Produzindo uma resposta emocional adequada, que vai ser consciente ou não, vegetativa, no caso. Esse sistema vai ser dividido em lado direito, lado esquerdo, cada um com suas funções. O lado direito é esse primitivo, que busca a satisfação, e o lado esquerdo do cérebro já vai ser o responsável pela parte lógica, de planejamento, né? Que a gente consegue executar, vamos dizer assim. Então, para essa criança, né, a parte primitiva é a que está ativada. Então, a gente deve usar mais expressões faciais, quando for passar alguma orientação, o tom de voz, a postura, o gesto, porque ela não vai conseguir contextualizar a nossa fala, né? Mais do que a própria fala, no caso. Ela tem que ser tudo isso, mais do que a própria fala. E aí da importância de, na educação infantil, né, as escolinhas, em casa também, vir as historinhas. Só vai para a escola para brincar, para ver historinha, para cantar. Mas é justamente isso, vai ser através das historinhas, das brincadeirinhas, das cantigas, dos joguinhos, né, que ela vai conseguindo aprender o que é necessário que ela aprenda. E à medida que ela for crescendo, o lado esquerdo vai ser envolvido, né? Quando esse sistema é ativado, a criança demonstra irritabilidade, se torna difícil, vamos dizer assim, mas é importante, né? Deixa eu falar mais um pouquinho. Isso se dá, assim, mais ou menos em torno dos 2 a 3 anos, até os seus 4 anos também. É importante que a ordem que é dada, ela permaneça firme. E que ao invés de o adulto se igualar à idade mental da criança, né, se igualar, e aí é muito fácil a gente perceber quando isso acontece, que é quando o adulto dá chilique, quando o adulto quer bater boca com a criança, quando o adulto quer, enfim, ver quem pode mais, se a criança ou ele. Eu quero ver até onde você vai conseguir. Você acha que eu não vou conseguir o suficiente que você? Né? Quem nunca, né? Viu isso, quem nunca fez isso? E aí, então, ao invés dela se igualar à idade mental da criança, ela entenda que precisa, a criança vai precisar completar esse ciclo, né? Ela vai se acalmar. E, então, nada de ficar gritando, pare de chorar. Não, ela precisa chorar, né? Foi dada uma ordem. Foi dada uma ordem. E aí precisa ser completado esse ciclo e ela vai se acalmar. É importante você perceber quais seriam as formas de você acolher essa criança no momento que ela está irritada. Porque tem crianças que toleram o toque. E aí, de repente, você pode Sara, falhou um abraçar, né? pouquinho o Pedir para ela. microfone. Tá Acho que ok? eu Não falhei um pouquinho, entendi. eu não escutei o que você falou. Ah, não escutou o que eu falei? Essa última parte agora, do acolher a criança. No caso, isso, o adulto ter essa sensibilidade para observar de que forma ele pode acolher a criança, de que forma a criança pode se acalmar ao lado dele, né? Tem crianças que toleram ser seguradas no colo, né? Foi dada a ordem, não pode. E aí ela começa a fazer daquilo tudo, a birra, tal. Eu vou, né? Eu falo até da minha experiência com as minhas filhas, a mais velha, ela tolera que eu pegue ela no colo, apesar de estar com raiva, de querer bater em tudo, eu vou, seguro ela, digo para ela respirar, vou confessar que nem sempre eu consigo fazer isso, né? E aí, por isso que é importante que o adulto esteja com sua saúde mental em dia, porque nós também temos sistemas límbicos, né? Que às vezes não tolera, não suporta esses acontecimentos. Mas eu faço isso muitas vezes, né? Ela começa a ficar irritada, ela quer me desafiar, e aí ao invés de eu me igualar à idade mental dela,
No caso dela, eu já percebi que eu posso segurar ela, trago para o quarto, é importante lembrar disso, né? Traz daquele local, se tiver na presença das pessoas, afasta das pessoas, porque não vai ajudar em nada os olhares julgadores, vamos dizer assim. E aí eu trago ela para o quarto, digo, respire, eu só vou sair daqui com você quando você se acalmar. E aí eu fico 5, 10 minutos, às vezes ela quer me evitar, mas aí eu começo a cantar, começo a contar uma historinha, e aí aquilo ela vai se distraindo, vai tirando aquele foco, até que aquele ciclo fecha, né? E aí ela se acalma. A criança precisa perceber que ela é amada, que ela é cuidada. Então, se eu dou a ordem, isso você não pode fazer. E aí ela vai tentar enfrentar, vai querer fazer o que ela sempre fazia. E nesse momento eu bato, eu discuto com ela, eu quero agredir, eu quero aumentar a minha voz, vai vir uma noção de que, poxa, eu não sou amada, ela não gosta de mim. E isso vai trazer consequências, infelizmente, negativas para a criança, né? Que para você tirar isso da cabecinha dela, vão ser algumas sessões de fisioterapia. Pode Porque explicar. você falou de De, bater, né? de psico... Imagine que situação, precisar de fisioterapia, viu? Já pensou só, Aí, né? para botar no lugar, né? E aí vai Jesus. precisar de psicoterapia. Ai, mas então ela precisa compreender que apesar daquele comportamento, né, que a gente Uhum. diz como inadequado, um mau comportamento, a vida segue, né? Que isso é Sim, normal, isso vai fazer parte. E aí isso a gente reconhecer vai trazer consequências saudáveis e felizes para esse filho, né? Então, a ordem é necessária, porque no momento que a gente dá ordem, áreas do cérebro vão sendo ativadas, né? Lembrando da questão também da psicanálise, vai criando, vai introjetando regras, né? E aí ela vai tendo essa facilidade de reconhecer uhum. o que ela pode, o que ela não pode, inclusive o que podem sobre ela e o que não podem, que eu quero fazer alusão à questão daquele abuso, né? E aí a gente tem que sempre lembrar de uma coisinha, que essa fasezinha é um momento, né, de pico, ativação do sistema límbico, mas ele vai dar trégua. E aí, nesse momento de trégua, né, para você que já é pai ou mãe, ou para você que um dia vai ser pai ou mãe, vá se preparando para a próxima ação do sistema límbico. Para daqui, Tati, você está me ouvindo? Deu uma travada. Você tava falando para você que é pai ou vai ser pai ou mãe, assim. Aí Eita, parou. que esse é o momento, assim, que esse momentozinho, nessa idadezinha, assim, o sistema límbico está super ativado, né? Mas ele Uhum. vai dar uma trégua. E aí a próxima fase vai ser justamente na adolescência. E aí eu aconselho mais uma vez esses pais e essas mães que também têm sistema límbico de irem se preparando, de irem fazendo suas terapias, né? De ir reconhecendo as formas de se controlar, inclusive eu, para que quando chegue essa fase, a gente consiga, né, também reconhecer qual é a forma que a gente vai poder acolher esse adolescente, né? E não só enfrentar ele. É importante a Sim, gente lembrar disso, porque é uma fase difícil e nessa fase ele também precisa reconhecer que é amado, né? Que é cuidado. Ele vai ouvir o seu não, mas além do não, ele vai ter que saber que ele tem uma família que é apoio para ele, né? Eu uhum. botei, inclusive, algumas questões assim, são situações que a gente recebe, que inclusive não é difícil da gente ver no dia a dia, quando uma criança dá, por exemplo, um show na hora de ir para o banho, né? São exemplos aqui e possibilidades de intervenção, vamos dizer assim. Ah, menino, eu vou dar o banho, ele abre o berreiro, não quer saber de tomar banho. Tem Uhum. situações que, infelizmente, não vai ter como a gente ir combinando, fazer o planejamento, mas isso é de suma importância. Você ter um horário na rotina da criança, ou até, se for de última hora, assim, né, com uma certa antecedência, você combinar com a criança. Por exemplo, ela está vendo um desenho, ou está pintando, fazendo alguma atividade que ela goste muito, e aí você vem, né, Maria, quando você terminar, ou então faça mais um pouquinho aqui, ou então assista só mais 5 minutinhos, que depois a gente vai precisar tomar um banho, que vai acontecer isso. E aí é uma Uhum. forma dela ir se preparando para aquele evento, né? Do que você dizer, vamos já para o banheiro, vamos tirar a roupa. Nossa, que choque. Imagine alguém chegando para você
e dizendo isso, né? Por que ser diferente o pensamento com a criança? Na melhor parte do É, desenho, assim. Poxa, na do melhor parte do desenho, desenho, você vai me tirar daqui, né? aí vai querer quebrar tudo, né? Levar E a é televisão junto, compreensível, levar a televisão junto, junto assim. pro banheiro. Pois é, o celular, se tiver no celular, é que dá para levar mesmo. Num caso também de crianças que só querem dormir tarde. Sim. Menino, não tem jeito de meu filho dormir cedo. E aí é uma coisa que aqui em casa, né, que devido ao que eu já aprendi, eu gosto de praticar. Eu pergunto, você prepara o ambiente para essa hora do sono? Porque eu costumo ir apagando a quantidade de luzes, né? Tem o Uhum. horáriozinho do café. Primeiro eu dou o banho, dou o café, e aí fica um pouquinho fazendo alguma atividade e depois sono. Tem muitas vezes que eu não, né, não digo, vamos dormir. A minha Uhum. filha mais velha, de 3 anos, diz, oi, eu já tô com sono, já tá na hora de dormir, né? Ou então já escureceu e já vou para a cama já já. Ela mesma já diz, e aí eu fico feliz da vida, né? Não precisa eu estar, ó, já já vai dormir, viu? Né? Sim. Já já vai dormir, não quero ver ninguém chorando, ninguém tá. Agora sim, claro que tem vezes que eu, né, digo, ó, vamos para a cama. Se ela disser não, eu vou ver a necessidade dela, né? O que é que está acontecendo no momento e ver se pode ter essa flexibilidade ou não. Tudo pode ser combinado, né? Sim. Outra situação é birra, entre aspas, né? Quando ela quer algo no supermercado. E aí o que fazer? Primeiro de tudo seria, se tiver importância, necessidade, né? Se não tiver outra forma e você precisar levar a criança para o supermercado, tiver como tirar ela naquele momento do sufoco, vamos dizer assim, que ela está se esperneando, querendo pegar uma batata frita, querendo pegar o docinho que viu e está na hora do lanche, você tenta tirar ela dos olhares, né, das pessoas e ver se tem como acalmar, tentar conversar com ela. Uhum. Primeiro, acalmar, porque não vai adiantar você conversar com um serzinho que está ali de uma forma que não tem condições de ouvir, né? Quando ela Isso. está no limite da sua emoção, ela não vai ter a capacidade de te compreender. Por exemplo, quando a gente está com raiva, muita raiva, aí vem uma pessoa e diz, fulano, mas você tem que fazer isso. A gente já vira com tapa na cara da pessoa, vou dizer assim, sendo, né, Para, bem mulher, então tá. drástica. Mas já vai dizer, e eu quero saber. Mais ou menos por esse lado é a criança, que dirá uma criança que não tem nem essa habilidade desenvolvida, né? A depender da sua idade, ela não tem essa capacidade de ir ordenando as coisas, de ir planejando, né? De suas funções de planejamento desenvolvidas, que é o lado esquerdo do Sim. cérebro. Então a gente afasta, a gente acolhe, e aí tenta conversar. Se tiver, numa próxima vez, com quem Acho que deixar ali. Tá me ouvindo? agora sim, deu uma Pronto. travadinha. Se tiver duas pessoas dentro de casa e tiver como só uma ir ao supermercado ou alguma pessoa tomar conta dessa criança, é mais interessante, porque o supermercado é um local de muitos estímulos. E a gente demora Isso. muito fazendo supermercado, pelo menos eu, né? 2 a 3 horas às vezes. E aí passa a hora de lanche, passa sono. Imagine a criança tá, né? Todo esse processo Uhum. junto com a gente. Outra situação que a gente ouve também é, mas não larga o celular de jeito nenhum, esse menino. Pergunto, o que mais tem sido ofertado à criança, né? Ela tem a oportunidade, pelo menos, de estar ao ar livre, porque isso chama a atenção. Ao ar livre é muitos outros estímulos, né? Porque o celular tem uma grande quantidade de estímulos, é tudo muito rápido. Sim. E aí a possibilidade dela estar ao ar livre, dela desenvolver a sua criatividade de alguma forma, vai chamar a atenção também. Então, use a sua criatividade a favor da criança também, porque eu vou dizer, ela tem sim outras possibilidades além do celular, que chama assim a atenção dela. Né? Fica difícil, ela tá ali num apartamento fechado, o pai e a mãe ocupado, né? Mãe, eu quero fazer Uhum. isso, eu quero fazer isso. Ah, é rapidinho, é rapidinho, é rapidinho, e o celular tá ali disponível, ela vai e fica. E algumas vezes a gente fica ali na tela, né, no celular ou no computador, a gente não recebe, como eu digo, afeto.
E aí vai chegar um momento, né, para ser mais rápido, a gente não recebe afeto da tela. Vai chegar um momento que a criança vai ficar super irritada. Ela quer receber aquilo. Então você tente suprir de alguma forma, né? E aí deixe sua criança da maneira que né, você possa oferecer naquele momento. Outra situação, não sei se a Uhum. gente tem tempo, mas tem mais 3 situações. Outra situação é, no restaurante, ela não come de jeito nenhum e não para, não quer ficar parada. Meu Deus, eu não consigo nem comer direito. Então, é um lugar que a gente não tem que também criar expectativas, né? Expectativas de que ela vá se alimentar com a alimentação de lá. Esses locais também têm muitos estímulos. E aí, para que ela não fique entediada, vamos dizer assim, eu sugeria você levar uma atividade simples, né? De repente ela ficar pintando ou, sei lá, alguma coisa que pudesse ficar ali na mesa mesmo e ir se distraindo. E se fosse o caso de ela também se alimentar e ver que a alimentação do local ela não come de jeito nenhum, Uhum. você leva de casa uma marmitinha, né? Um lanchinho para que ela também possa repor essa alimentação. Uma outra situação. Eu dou algumas opções à criança, né? Não, eu vou estimular a autonomia dela. Quer tomar banho, Maria? Ou não? Aí, ou seja, ela pode escolher entre sim e não, né? Se ela disser que Sim. não, vai tomar banho sim, né? Então, você não foi feliz na sua pergunta. No caso, a opção não seria essa. É bom você passar a Sim. opção para a criança, claro, né? Uma criança de 2 anos a 3 anos, você pode dar até 3 opções, vamos dizer assim, não muitas, né? Fulano, você tem que tomar banho agora. Mas você quer tomar banho, como meu esposo faz às vezes, você quer tomar banho frio ou morno? É uma ideia para vocês terem. No caso, ela tem que escolher dentro da possibilidade que você pode oferecer para ela. Se ela tem que fazer aquilo, você não dá uma opção que ela, né, fuja daquilo, no caso. Se ela tem que tomar banho, ela não pode dar a resposta entre sim e não. Ela tem que tomar banho agora ou daqui a 5 minutos? Ainda é tolerável, né? Você quer vestir que roupa? Essa ou essa? Se é um dia frio, você já coloca uma roupa mais fechadinha, né? Você quer essa ou essa? As opções. E por aí vai. Porque senão ela vai escolher, você vai dizer que não, não pode não, mas foi você mesmo que deixou aberto para que ela esquecesse, né? Uhum. Outra situação, e aí eu finalizo tudo que eu coloquei aqui, é quando a criança se irrita fácil, né? Que eu já falei e trago novamente. Ela vai se irritar, ela vai se demonstrar uma criança chata muitas vezes, né? E aí no momento de calma, você vem com a criança e ali você pode conversar quais as formas de lidar com essa raiva. Isso é de suma importância, por quê? Porque você vai começar a introjetar na criança também a nomeação das emoções, né? Pode ser Sim. raiva, pode ser felicidade. Você está assistindo um filme e vê uma cena que de repente, né, foi uma tragédia. Nossa, ele ficou muito triste, ele perdeu alguém, ou alguma coisa assim muito feliz. Olha, ela está tão contente porque aconteceu isso. Está vendo como ela está sorrindo? E aí vai facilitando, né, a introjeção também dessa noção das emoções. Ao ponto de você chegar para a criança qualquer dia, dizer, Virgem Fulana, você tá tão triste, né? E dizer, não, mamãe, eu não tô triste, não, eu tô entediada mesmo. Que eu fiquei de boca aberta quando a minha filha disse, eu tô entediada, viu? Eu digo, não acredito, porque foi certinho, né? Uma emoção que coincidiu com o momento. Sim. E aí a gente acaba se surpreendendo, mas assim, a facilidade que as crianças têm de aprender, né, por observação, quando a gente passa, é muito grande. E aí é Sim. muito importante que eu volto, inclusive, para a live de Juliana. Se você percebe que ela deixou de apresentar, procure, né, uma orientação, procure uma avaliação, porque realmente cada fasezinha é necessária. Se ela não consegue introjetar alguma coisinha, isso vai fazer que mais à frente, né, ela fique debilitada em alguma situação. E aí Uhum. a importância de sempre estar procurando mesmo um profissional, em alguns casos, para receber essa orientação. Sim. Acho que eu E falei também, muito. Sara, também lembrar que, por exemplo, essa questão dos limites é uma construção, né? Não é uma coisa, por Uhum, exemplo, que a gente agora
Tipo assim, ah, estou achando que meu filho está precisando que eu aprenda a colocar um certo limite aqui nesse ambiente para ele lidar melhor, né, com as frustrações dele. Quando você começa a trabalhar isso com o seu filho, com a sua criança, não é de uma hora, né, para outra que ele vai começar a entender isso, principalmente Uhum. se ele não tinha isso dentro de casa, né? Então, esse processo é um processo lento, gradativo, e é como você falou Isso. também. É preciso a colaboração do adulto, porque não adianta eu querer exigir que a criança ela se comporte de uma forma, se eu, adulto, quando diante das minhas frustrações, eu não sei lidar. E aí a gente pode pensar assim, não, mas as minhas frustrações, a criança não tem que entender, nem saber, ela nem vai ver, ela nem vê, Tati. Hum, Pais, essas crianças veem tudo dentro de casa. Você é. pode estar dentro do seu quarto. Se a situação lá não está muito boa, as crianças elas vão perceber. Porque as crianças elas conhecem os pais que elas têm. Né? Então, a mudança de humor de um pai, de uma mãe, a criança percebe, ela pode não saber o que é aquele comportamento ou aquela Isso. mudança, mas ela sabe que algo ali está diferente, né? Então, assim, é preciso que entender que é um processo, ele é gradativo, é como você falou, né? Quando você falou da sua filha, que ela se, né? Tipo, elas hoje conseguem chegar ao horário da noite e elas já compreendem, né? Que tipo, olha, anoiteceu, daqui a pouco vou dormir, vamos dormir, estou com sono. Então, assim, porque elas já foram acostumadas no desenvolvimento dela ter a rotina do sono, o ambiente foi preparado. Aí não adianta também a gente querer, Uhum. por exemplo, que a criança durma cedo, se eu fico em atividade, barulho assim, né, dentro da casa, até tarde, por exemplo. Então, assim, olha, quem tem que dormir é você, porque você é criança. Então, vai lá. Então, assim, é só apaga É, a luz do não. quarto do menino. Às vezes fica assistindo agora nessas lives, por exemplo, né? Aí vai os pais para frente da televisão assistir live, fazer uma festa, mas quer que a criança fique trancada dentro de um quarto, dormindo, 7 horas da noite. A live vai até 3 da manhã. Então é meio complicado, né, para a criança aceitar essa imposição, né? Que você é porque você é criança, sim, mas eu não posso ficar um pouquinho também, né? Até mais tarde, todo mundo em movimento. A criança vai Uhum. ficar no quarto no sentido do que está acontecendo lá fora. E aí ela não vai dormir, né? Então, assim, é um conjunto, é preciso Uhum. trabalhar em conjunto com a criança para que ela compreenda a realidade dela e as possibilidades dela dentro de casa, né? Dentro da casa, com Isso. sua família, e a família precisa se policiar para isso. Né? Então, se eu for impor algo, eu preciso, quando diante da mesma situação, eu ser o exemplo, porque a criança ela aprende com Uhum. exemplo. Né? Então, o que ela vê no ambiente é o que ela entende, compreende, que ela também tem que fazer. Isso. É, Tata, inclusive, tem alguns pais, né, que Ah, acho dizem, que a ah, gente já mas eu está sempre terminando. fiz assim. Tá terminando já? Eu acho que sim. Eita, cortou um pouquinho aqui. Cortou, né? Não, porque já é 8, Dá né? Eu para acho que a gente já vai estar finalizando já. Ah, então, lembrar aos pais que eles têm a capacidade de aprender, né? E os filhos, independente se toda uma vida foi feita de uma forma, não pensar, mas eu sempre fiz assim, não vai ter como mudar agora, não. Vem a questão daquela neuroplasticidade, né? Que se Uhum. você não ouviu falar também, vá lá no Google e é muito interessante pesquisar. Durante toda a vida a gente tem capacidade de aprender. Se todo o momento o seu filho, né, foi uma rotina toda solta, nunca é tarde para começar uma nova rotina. Ele vai ter capacidade, né, de se adaptar a essa nova rotina. Não vai ser da noite para o dia, mas ele vai conseguir. É a questão da neuroplasticidade. Em todo momento a gente consegue se adaptar a uma situação. E quando não consegue, mais uma vez pode 15 procurar, né, segundos, orientação. Sarinha. Uma orientação Sim. psicológica. Eu amei, viu, estar com vocês. Quem não pôde estar ao vivo, mas que assistir depois também, deixa a minha gratidão aqui. Obrigada a você também, Sara. E a gente se encontra em breve.